Oi, pessoal, eu sou a Maria Eduarda, do Imprensa Jovem, da Escola MF em Guilherme Cabral. E hoje a gente vai falar sobre questões raciais com a nossa convidada, Juliana Teófilo, que ela é pedagoga, ela é especialista em docência no ensino superior, ela cursa pensamento africano e afrodiaspórico, é um nome meio difícil. Atuou em sala de aula, gestão de coordenação pedagógica, formadora em educação infantil e formação de diretores. Ou seja, tem um currículo aí. E a gente vai conhecer mais sobre ela e também, claro, tem os nossos outros repórteres aqui, a Vitória e o Felipe. Oi. E para começar aqui, Juliana, o que é a Lei 10.639 de 2003 e qual foi o impacto dela, assim, ao longo dos tempos? A Lei 10.639, de 2003, é fruto da luta do movimento negro brasileiro e ela é um importante marco na luta antirracista, de combate ao racismo. Ela estabelece a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e da história afro-brasileira e africana. E ela é importante ressaltar também que em 2008 essa lei ela recebe uma alteração através da Lei 11.645, que inclui a cultura e a história dos povos indígenas. E é um avanço significativo pensando que o Brasil ele é terra indígena. Ao longo desses 22 anos de lei, é possível identificar alguns avanços, né? Houve uma maior visibilidade, né, aos temas relacionados às culturas afro-brasileiras e indígenas. Mas a gente ainda, no entanto, enfrenta muitos desafios. Em muitas instituições, né, e unidades escolares, a gente consegue identificar que o cumprimento dessa lei, ela se restringe apenas às datas comemorativas ou a marcos, como Abril Indígena, o Agosto Indígena e o 20 de novembro, né? Na verdade, o Agosto Indígena, ele é uma ressignificação do mês de abril, né? Que nós tínhamos o que a gente chamava de Dia do Índio, que até hoje a gente discute, né, esse termo, que quando a gente fala em povos indígenas, a gente está falando de diversos povos, de diversidade. Então, não cabe a gente usar a palavra índio no singular, porque isso era uma referência do próprio colonizador. É fundamental a gente lembrar que a abordagem da educação para as relações étnico-raciais, ela deve estar presente no currículo de uma maneira transversal. Ju, o que é de uma maneira transversal? O que significa isso? Ela deve estar presente de janeiro a janeiro, né? No nosso currículo, no dia a dia, no cotidiano, e não apenas nessas datas simbólicas, né? E só assim que a gente, só trabalhando a educação antirracista de maneira transversal, no dia a dia da escola, é que a gente vai ter uma escola verdadeiramente inclusiva e antirracista. Como a escola ela pode realmente ajudar a combater o racismo? O nosso mestre intelectual e professor, que inclusive já foi secretário de Educação aqui na Prefeitura de São Paulo, né, de SME, ele fala que a educação não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. E quando a escola se compromete com o trabalho na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, ela transforma as pessoas e ela forma cidadãos antirracistas. E eles, consequentemente, vão combater o racismo presente na sociedade. Juliana, tem algum truque ou alguma atividade para falar com as crianças sobre a diversidade? Fica com essa resposta aí, que eu já só vou melhorar o seu microfone aqui. Embaixo. Pode ir. Eu não chamaria de truque, mas eu vou compartilhar com vocês uma estratégia que eu utilizo como educadora e também como formadora de professores, coordenadores pedagógicos e diretores.
Considerando que a leitura literária, né, ou a literatura para as infâncias, agora trazendo para o contexto do trabalho com as infâncias, já que esse foi o meu maior tempo de atuação, ao longo da história, a leitura literária, no Brasil e no mundo, pouco contribuiu para a construção da subjetividade da criança negra, negra e indígena, dentro de uma perspectiva positiva, porque essas leituras não representavam a diversidade, não representavam os nossos povos, né? E aí, acreditando no poder humanizador desse gênero textual, penso que a leitura literária de qualidade, afrocentrada e indígena pode contribuir muito para reflexões sobre o pluralismo, sobre o multiculturalismo e sobre essa diversidade que vocês trazem nessa pergunta. Qual é a parte mais difícil de ensinar os professores a lidar com essas questões do dia a dia? Acho que um dos maiores desafios, né, é fazer que, principalmente os educadores brancos, entendam que o racismo no Brasil, ele existe, é algo violento. E que a gente precisa romper com a dita democracia racial. O que é isso? É quando se diz, não, imagina, todo mundo é igual, o racismo não existe, né? No Brasil, ele é brando, é tranquilo. Então, eu acredito que esse é um grande desafio, mostrar que o racismo existe, que nós não somos todos iguais, somos todos iguais em direitos, né? E mais ainda, entender que o racismo, ele prejudica e ele impacta diretamente no direito de aprendizagem dos bebês, das crianças e dos estudantes. E, no seu ponto de vista, qual que é a melhor forma de ensinar a história da cultura afrodescendente e indígena sem que seja só, tipo, uma matéria chata, assim, de sala de aula? É bastante interessante a gente pensar essa pergunta bem legal. A gente pensar que a educação para as relações étnico-raciais, né, ela não é só um conteúdo, né? Então, é como a educação antirracista, ela deve acontecer de janeiro a janeiro, que é todos os dias dentro da escola, de maneira transversal. Ela é mais do que um conteúdo, ela é uma forma. Ela deve estar, ela é uma metodologia de ensino, né? Ela deve estar no cotidiano, nas relações, no modo que acolhemos as famílias na secretaria. Lá ela deve acontecer. Nós acolhemos as famílias negras, os migrantes, né, negros, no maneira que nós tratamos as educadoras da cozinha, as educadoras da limpeza, as educadoras do quadro de apoio. Isso também é educação para as relações étnico-raciais. Isso é educação para as relações étnico-raciais no dia a dia. Nas referências intelectuais que nós trazemos e apresentamos para os estudantes, né? Até quando a gente vai continuar persistindo em trazer apenas referências de pessoas brancas na área das ciências, por exemplo. Na maneira que eu organizo a minha sala de referência, os espaços na sala de referência com os estudantes. Será que existe apenas... Eu posso me inspirar nas tecnologias de sobrevivência dos povos indígenas, dos povos afro-brasileiros, né, afrodiaspóricos, para pensar como eu vou organizar. Por que não organizar os espaços dentro da perspectiva da circularidade? Por que não ocupar os espaços externos da escola, os parques, e por que não fazer uma leitura, em vez de fazer a leitura lá com os estudantes na sala de aula, na sala de referência, que trazendo uma perspectiva da educação infantil, que a gente chama de sala de referência dos estudantes, por que não sair e ocupar os parques e fazer a leitura embaixo de uma árvore, tendo contato com a natureza, com outras propostas, né? Isso também é educação para as relações étnico-raciais. Você já viu alguma escola mudando mesmo por causa dessas... que se aplica a política de equidade? Como que foi? Sim, eu vou trazer a minha vivência, né, como educadora. Eu estive atuando durante 14 anos numa unidade de educação infantil.
desse território aqui, da Drepirituba Jaraguá, mais especificamente no bairro, em Perus, no bairro em Perus, né, no bairro de Perus, no Recanto dos Humildes. E a gente consegue, quando essa unidade, ela se comprometeu com o currículo antirracista e colocou no seu projeto político-pedagógico que a educação antirracista seria o grande guarda-chuva das práticas cotidianas, a gente percebe que essa escola ela se tornou mais inclusiva, porque ela incluiu melhor as crianças com deficiência. Essa escola começou a trabalhar melhor dentro da perspectiva da coletividade, do respeito a todos os trabalhadores da unidade como educadores, e isso reverberou aonde? Isso pensando num contexto geral, nessa avaliação geral que eu falo da escola, né? Reverbera diretamente na maior qualidade de serviço prestado às crianças, né? Que impacta nos processos de aprendizagem. E eu, como educadora, consigo perceber, como professora, lá com o meu agrupamento, que essas crianças, né? Crianças que eram silenciadas, que não se colocavam, crianças que tinham muita dificuldade de aprendizagem, passa a se sentir pertencente, crianças que estavam em situação de muita vulnerabilidade, e isso dificultava os processos de aprendizagem. É claro que a gente deve sempre, quando a gente fala de crianças em vulnerabilidade, a gente precisa buscar toda a rede de apoio da cidade, né? Como os postos de saúde, né? O conselho tutelar, para apoiar. E a gente fazer assistente social para que a gente possa trabalhar nesse formato de rede. Mas, quando a gente se compromete com o currículo antirracista, a gente percebe que a escola consegue garantir os processos de aprendizagem com maior equidade. Como, na sua opinião, um professor ou um diretor pode influenciar uma escola inteira a respirar diversidade, inclusão? Educação antirracista, gente, é coletividade. Um diretor, um coordenador, um gestor de escola, ele não vai fazer educação antirracista sozinho, né? Ele precisa do grupo, porque se a gente vai falar dos povos indígenas, dos povos africanos, a gente sempre essa tecnologia de sobrevivência. Juntos nós vamos construir algo. Então, assim, não dá para só o diretor, só o coordenador ser um agente, só ele ser antirracista. Então, ele precisa movimentar esse coletivo, né? Dentro dessa perspectiva. Mas a gestão, ela é importante. É um importante agente nesse fazer, porque o coordenador pedagógico é ele que é o responsável pela formação continuada, um dos principais dentro da escola, né? Agente responsável pela formação continuada desses educadores. Então, ele vai vir trazer perspectivas, vai vir trazer inspirações, vai proporcionar momentos de estudos para os professores dentro dessa perspectiva. Então, essa é uma estratégia que ele pode fazer para fazer com que sua escola respire, né? O professor, o gestor, né? O diretor de escola, ele é essa pessoa que vai gerenciar as verbas, né? E a verba é muito importante, esse gerenciamento das verbas, para aplicar. Se a gente vai pensar num muro que revele a identidade de uma escola antirracista, vai ter que pintar esse muro, né? Esse trabalho de captação, de gerir essa verba para essa função, né? Para esse fim, é o gestor, o diretor de escola que vai fazer, né? O gestor, o AD. Então, eles são agentes importantes, mas eles não fazem sozinhos. Então, que conselho você daria para um professor jovem que quer fazer uma diferença? A gente tem... essa é a tríade antirracista da Prefeitura de São Paulo, né? O currículo antirracista. Então, a gente tem ali o dos povos migrantes, o dos povos indígenas, e esse aqui, que é o afro, né? O currículo antirracista afro-brasileiro. Os princípios norteadores
da educação municipal é educação inclusiva, para equidade, para integral. Então, professor jovem, qualquer professor dessa rede, independente do tempo, né, recém-chegado, sem trabalhar a educação antirracista, a gente não segue os currículos, os princípios sorteadores dos currículos. E esses 3 princípios, eles estão em todos os currículos, de educação infantil, de matemática, de português, de todas as ciências, né? Então, a gente precisa... Então, essa é a dica que eu dou, né? Não tirar esses 3 princípios de vista, né? E sem fazer o recorte racial, não é possível garantir os direitos de aprendizagem de todos os bebês e crianças e estudantes. Bom, e agora acabou o nosso podcast. E para você acessar essa entrevista e outras, pode acessar nossas redes sociais, @jovemguiomar. E queria agradecer aqui ao todo o pessoal que tá por trás da câmera aí, o Arthur que tá tirando foto, os repórteres, Felipe e Vitória, o nosso professor, né? E o moço José, que ele arrumou esse espaço aqui pra gente, né? Deu essa ideia. E a Juliana pelo tempo dela, né? Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Estar nesse horário, para mim, aqui com vocês neste momento é muito caro, porque eu admiro muito esse trabalho que o professor Marcos realiza com os estudantes, e é isso. Tudo isso é sobre vocês, é para vocês, é para garantia do desenvolvimento e da aprendizagem de vocês. Então, eu que agradeço. Muito obrigado. E também o professor Cláudio, da DRE de Pirituba, que nos proporcionou essa parceria aqui com o DIPED. E é isso. Tchau.